Boa tarde, sejam bem-vindos. Hoje é dia de live. Hoje temos live com a Verônica. E a gente vai falar sobre ressignificar, né, os problemas e os desafios. Então, sejam bem-vindos e vamos aprender mais um pouquinho hoje. Olá! Como está? Pri, linda, maravilhosa, de batom vermelho, que eu amo. Tem que ser, né? Então é isso, seja bem-vinda, Girassóis, sejam bem-vindos. E fique à vontade, Verônica, para se apresentar para quem não conhece ainda e falar aí o que você vem trazer para a gente hoje nesse ressignificar de problemas versus desafio. Bom, muito prazer para quem não me conhece. Meu nome é Verônica Castro. Eu sou psicoterapeuta psicanalista, especialista em relacionamentos e terapia de casais. Eu moro na França e aqui para mim já são 23 horas. Eu quero dar um bom dia para quem está diretamente da Austrália assistindo essa live. E quero dar boa tarde para vocês, né? Não, já é boa noite, né? Para mim é 10, então a gente está aí. A gente tá no bom dia, boa tarde, boa noite aqui. E é isso, eu atendo uma boa parte de mulheres, o meu público-alvo são as mulheres, mas eu tô trabalhando numa nova técnica agora de trabalhar, isso aí, uhul, de trabalhar, vocês vão ver no decorrer do tempo, porque eu tô desenvolvendo uma técnica de uma terapia de casal com um casal separado, não com um casal junto. Maravilha. Tô vendo que tô tendo muito mais sucesso, porque o casal junto briga muito. E faz sentido. Aí eu falei, peraí, deixa eu descobrir o problema dela, o problema dele. Aí uma vez por mês eu junto os dois. Aí eles brigam muito. Boa. Ótima técnica, porque realmente, né, um deve questionar o outro no meio ali da terapia, deve Sim, sim, o orgulho grita e fica, mas eu não faço isso. Mas eu não, não, peraí, vamos escutar um, vamos escutar o outro, vamos tratar um, tratar o, depois de trata os dois. Exatamente, a melhor coisa. E quem tiver dúvidas aí, ó, já aproveita e já vai seguindo a Verônica, porque ela já falou aqui que é o público-alvo. Tem material, viu, galera? Material vivido, experiências vividas. E o engraçado é isso, né? A gente vê que ultimamente os casais é muito mais fácil você ver casal se separando por coisa mínima, né? Coisa pouca, justamente porque não sabem lidar e conversar. É porque é mais fácil. Hoje a gente está vivendo um mundo, é o que é mais fácil. É mais fácil. Eu falei, acho que hoje, ontem, eu estava conversando com meu marido justamente sobre isso. É mais fácil você se separar ou você lidar com a situação, com o desafio? Porque um relacionamento é um desafio. Estar casado muitos anos é um desafio. Então, hoje em dia, com a rede social, com Tinder, com etc, etc, de mil possibilidades que a gente está tendo de ter acesso à sexualidade, Né? e as pessoas acabam... Tudo. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou sobre essa questão do é mais fácil lidar, assim, o separar, né? Você acha que normalmente tem um homem e a mulher, mas normalmente 90, eu acho que a porcentagem masculina é maior. Mas você acha que realmente os homens não sabem lidar com esses desafios e esses problemas maior do que as mulheres? Ou você acha que é igual para os dois lados? Não, a maioria são as mulheres. Porque a mulher por natureza, ela é muito emocional. O homem, ele é já mais racional e prático. Ele tenta... Eu falo por mim mesmo, eu sou casada há 15 anos e eu vivo com o cérebro dentro da minha casa. Eu canso de falar pra ele, eu digo, meu amor, esquece o cérebro, vamos pro coração. Porque a gente é mais emocional, a gente é emotiva, a gente tem hormônio, a gente quer carinho, a gente quer colo, a gente quer isso. E a mulher, quando ela decide se separar, ela não tomou essa decisão hoje. Ela já tá, ó. E o homem não, ele não quer se separar. Tanto que você pode ver que, na maioria das vezes, ele prefere arrumar uma amante
ele trai, mas ele não se separa. Verdade. Porque a segurança da família, para ele, ali a família, a casa, a segurança, porque o homem é muito instintivo. O ser masculino é muito instintivo. Ele age com o instinto. Então, a mulher não. A mulher, ela é emotiva, ela quer, mas aquela história da musiquinha, mulher não trai, mulher se vinga. E é verdade. Pode esperar, vai ter sua vez. É tipo assim, né? Eu já falei. Mas também tem uma outra coisa muito interessante dentro dessa vertente toda que você tá falando, que eu sinto às vezes também, que as mulheres às vezes pegam o papel ali dentro da relação da mãe, né? Como se fosse a mãe ali da pessoa. Aí eu te digo a mesma resposta. É porque é da natureza da mulher. Ela cuida dos filhos e é por isso que tem que fazer atenção. Casamento é cuidado, é igual uma plantinha. Você tem que cuidar para não cair nesse vacilo, você tem que cuidar para não cair nesse erro. Porque no começo da minha relação, no segundo, terceiro, quarto ano de casado, eu percebi que quando ele virou e falou, me chamou pelo nome da mãe dele, falei, peraí, brigando. Aí eu falei, não, Ah, brincadeira. tem alguma coisa errada. Não, porque ele chegou e falou assim, vou falar o nome, Patrícia, para. Aí eu olhei pra cara dele e falei, eu não sou sua mãe. Ele falou, mas tá parecendo. Ah, Porque a gente acaba, a gente tem os filhos, a gente cuida da casa, aí o marido deixa a toalha molhada na cama, deixa a pasta de dente aberta, aí você dá bronca no filho, você dá bronca no marido, aí você não para pra... Opa, peraí. E isso você tem que trabalhar pra começar a trazer pra tua consciência, porque começa a ser inconsciente, automático. e eu fiz essas perguntas porque, assim, a maioria das pessoas que eu conheço que tem relacionamentos traz esses mesmos problemas, né? Que é, ou ela tá no lugar ali, no papel de que o homem enxerga que ela é a mulher, que ela é a mãe, como se ela estivesse fazendo o papel ali da mãe. Ou no primeiro momento, essa questão do racional também realmente tem bastante. E não da percepção ali dentro da relação de divisão. Mas talvez também, pelo que você tá falando, talvez a mulher também não deixa, né? Ou você acha que não? Tipo, deixar a pessoa ter o controle também. A gente meio que quer controlar ali meio que tudo também. Vou aproveitar ele aqui, prestar atenção. Eu cuido dele, ele cuida dela. E quem cuida da relação? Os dois. Porque tem que ter diálogo. É assim, se não tem diálogo, na maioria das vezes os homens não gostam de DR, né? De conversar. Então, existe um pouco do lado materno que vai ensinar esse pequenininho homem que entrou na sua vida a ser um grande homem. Por isso que, biblicamente, fala, né, que a mulher sábia, ela edifica o lar. Hoje eu tenho um marido que conversa, hoje eu tenho um marido que fala o que sente, hoje eu tenho um marido que fala quase tudo que sente. Mas hoje eu tenho um marido que se comunica mais. Mas, assim, demorou. Eu precisei ser mãe, eu precisei ocupar esse papel de educá-lo a me tratar como eu gostaria que ele me tratasse para que a relação fluísse. Porque se não tivesse tido esse feedback da minha parte e ele não tivesse, muitos homens veem diálogo como confronto e não, é porque o homem é orgulhoso, o homem é macho. E quando o homem, eu tô aproveitando, pegando essa deixa, homens têm muita dificuldade de ouvir, sim. Porque o homem, ele leva tudo como afronta. O homem acha que tudo que a gente está falando, a gente está ensinando, a gente quer ser melhor, a gente sabe de tudo. Aí a gente vai com o coração, com a emoção, e eles são muito razão, eles são práticos. É prático. Isso aqui, leva ali, pronto, acabou o teu problema. Eu digo, como que acabou o problema? E assim a gente vai lidando. Mas aí, com o tempo, a gente vai deixando de ser mãe e vai voltando pro papel de mulher, porque senão... Confundem ali as coisas e a relação não passa além daquela relação
de enxergar a mãe, ponto final. Sim. E também tem uma coisa muito interessante que eu tenho alguns amigos homens, eles falam que quando eles saem com a mulher pela primeira vez, eles já sabem se eles querem relacionar com aquela mulher ou se eles querem levar ela a sério ou não. Isso já no meio, aí já é toda essa problemática, né? E tem isso também. Você sabe por quê? Ah, não, nunca. Eu ouvi isso de uma amiga e fiquei extremamente curiosa. Você repara, você começa a reparar nos casamentos longos. Eu não falo dos curtos, porque hoje em dia se separa com 2 anos. Casamento com mais de 10 anos. Olha para a mulher e olha para a mãe do marido. Você Ah, vai ver muita semelhança, porque isso é natural nosso. ah, Eu sou a cópia da minha sogra. entendi. Meu marido, ele não estava só que inconscientemente, aquela proteção que ele tem da mãe, aquele amor que ele recebeu da mãe, ele acabou encontrando numa pessoa que ele já. Eu tenho, minhas características são completamente diferentes, meu caráter é completamente diferente, mas eu tenho uma personalidade muito parecida com a dela. E é verdade, isso que você falou é verdade. Muitas vezes é muito parecidas. E é verdade. Tem um comentário aqui. Eu ganho menos que a minha esposa e eu vejo que isso incomoda ela. Como resolver isso? É um problema também. Como a gente está falando de ressignificar, né? Então, o que acontece Problema quando dentro das relações, né? quando você se casa, tudo se casa. Dinheiro se casa, telefone se casa, armário se casa. Porque quando você escolhe estar do lado de uma pessoa, isso eu tô falando, é a minha opinião, como pessoa, como mulher. E do que eu tenho visto dos resultados dos relacionamentos. Primeiro, o tópico, quando a gente vai falar de dinheiro, é uma das coisas que hoje em dia mais destrói em relacionamento. E nesse caso, se incomoda ela, por que que tá incomodando ela? Porque ela não está sendo capaz de enxergar que é muito particular, eu teria que conversar com ela. Aham. É muita camada dentro dessa camada, Sim, né? muita camada dentro da camada, assim, porque se incomoda ela, a gente tem que entender por que que tá incomodando ela, o que faz. Eu precisava conversar com ela para descobrir que incômodo é esse. Os dois precisam ter essa relação de conversar, de fazer juntos para entender Sim. onde é o X da questão ali, né? Sim, você teria que chegar, Caleb, para ela e fazer com que ela compreendesse que o seu com o dela, vamos dizer, você ganha 1.500, ela ganha 3.000. Não, vocês ganham 4.500. Cada um fazendo a sua parte, cada um do Sim, jeito que pode, porque às vezes não temos competência suficiente para ter o mesmo trabalho, às vezes não hoje em dia, principalmente, nessa crise que a gente vive, tem vários maridos que estão desempregados. sim. E cada um na relação tem sua visão e vice-versa, né? E geralmente tem essa questão da mulher também ter esse controle da gente querer meio que tá ali, né, controlando o ambiente, porque é o instinto, igual você falou, do mesmo jeito que um tem um Sim, instinto para isso, o outro tem instinto para o outro. E quando a gente vê também ao contrário, que acontece do homem ser mais tranquilo, ou o homem que cuida de tudo e a mulher ser mais assim, eu conheço casal que é assim, e eu acho interessante. No primeiro momento eu fiquei assim, é assim? Tipo, quem é que cozinha, quem é que cuida, quem é que tem mais jeito com a outra? É o contrário. Eu ficava assim, mas. Aí eu, poxa, é um casal como qualquer outro e é normal. É a gente que cria na cabeça da gente um ideal, né, de relacionamento. vem muito da cultura, vem muito dos estigmas, vem muito da família, vem muito lá de trás, sabe? Aonde o homem trabalhava, a mulher não, aonde o homem cuidava do dinheiro, a mulher não. E a mulher hoje com empoderamento, ela se empoderou demais. Ela esquece que ela tem que estar aqui com o marido. É uma questão de isso, é uma questão de padrão. Depende muito da sua. Eu, por exemplo, eu sou muito masculina. Eu sou uma mulher muito masculina, sou eu que controlo, sou eu que gero, sou eu que isso, sou eu que aquilo. Só que eu nunca deixo de participar o meu marido de nada.
Porque eu preciso respeitar o papel dele como homem dessa família. Porque se eu paro de respeitar o papel dele como homem da família, por mais que eu controle tudo, eu tenho mais facilidade na administração. O que eu acabo fazendo com ele? Eu baixo a autoestima dele, eu tiro ele do local dele de homem da família e ele se sente mal. Sim. E vai em outras coisas, né? Aí a gente tem pano pra manga. Né? E deixa eu te fazer outra pergunta. Você falou que mora na França, eu tive a experiência de morar fora também. Você acha que é diferente dos casais, observando os casais, como a gente está falando de padrão e cultura também dentro de relacionamento? Você acha que é diferente o relacionamento de fora pra gente que é brasileiro, para outros países? Muito, muito, É. muito, muito. Uma coisa que eu reparei muito, por exemplo, não sei se eu tô errada, não sei como é que é aí, mas eu reparei, pelo menos em Bruxelas, principalmente na Bélgica, os pais, né, os homens são muito participativos no tempo livre com as crianças. Por exemplo, de levar para passear, eu via muito brincando, às vezes a mãe nem estava junto. E os pais estavam muito ali nessa responsabilidade, nessa função deles de estar levando. Sempre eu via uma criança com o pai. Eu ficava assim, gente, é até estranho, porque pra gente que é brasileiro, 99% das famílias não estão juntas, ou nem conhece o pai, enfim. E tendo essa responsabilidade, eu acho isso interessantíssimo. Aqui eles são muito, muito, muito participativos. Aqui eu vejo casamentos longos. Uhum. Casamentos aqui eles são muito mais... Eu conheço muitos casais que estão há mais de 50 anos casados. Muitos. De verdade, muitos, muitos, muitos. E no Brasil, o que é... Eu postei um vídeo, depois vai lá no meus Reels olhar, eu postei um vídeo lindíssimo falando sobre esse negócio de pai. Sobre quem tem e quem não tem, sobre abandono de pai. Bom, mas aqui na França, por exemplo, duas coisas que eu reparei. Eles são... não tem esse calor, esse que o brasileiro tem. Eles andam muito de mão dada, cada um vai para um lado. E a minha mãe teve uma amiga na Itália que teve neném. O marido viu o neném. Não, desculpa, não foi nem que teve neném. Eles casaram. Ok. No outro dia, ele foi viajar com os amigos. Então, tudo pra ela. Tudo certo. Beleza. Eles fazem isso aqui. Eles têm uma maneira um pouco mais... Sim. Que não quer dizer que não importa, mas para eles o importar é de outra forma. E estão há 30, 40 anos casados. 20 anos casados. É o cuidar, né? Não é ficar. A gente precisa, para demonstrar que a pessoa gosta, ama, a gente tem essa necessidade de que tem que ficar abraçando, beijando, nananã. E para aqui para fora eu sinto que não é esse a demonstração. A linguagem de amor é diferente. É o cuidar, né? Eles são mais ricos aqui. Isso, é verdade. E aí, nesses pequenos pontos que a gente levantou aqui, como que ressignifica isso tudo? Porque esse que é o difícil. Primeiro, o diálogo, né? Que deve ser complicado, duas pessoas se entender. Agora, como que faz isso tudo no meio de uma loucura de emoções, de estresse? Porque a gente tá falando aqui na calma, mas no momento de uma discussão de um casal, a gente sabe que os ânimos vai lá em cima e ninguém quer ouvir ninguém, todo mundo vai embora e pronto. Você sabe como é que você faz isso? Vou te fazer Primeiro eu vou te fazer uma pergunta. Você quer ser feliz ou você quer ter razão? Ser feliz. Ok. E para ser feliz, qual é o sentimento rei que você precisa eliminar da tua vida? A razão. O orgulho. O orgulho. E eu sou orgulhosa. E é esse orgulho que faz com que você, às vezes, na maioria das vezes, briga, se irrita. Então, quando mistura cultura, praticamente vira todo completamente. Eu não casaria com francês, filha. Nem num. Nada contra franceses, gente. Se tiver alguém francês, nada. Amo vocês, gente. Amo onde eu vivo. Mas é isso.
Quando você escolhe ser feliz, é aí que eu vou. Agora a gente vai pro tema. A gente tá numa relação. Aí você briga com seu marido. Aí você encara aquilo como um problema ou como um desafio a ser. A gente geralmente leva um desafio, né? Mas é um desafio. Outro dia eu peguei um pedaço de madeira, eu falei, eu vou tacar na cabeça dele. Aí eu respirei, falei, não, eu amo ele, eu amo ele, eu amo ele. Porque é normal. É normal. Você vive com a pessoa 24 horas, você tá lá todo dia, vocês são pessoas diferentes, são pessoas que pensam diferentes, são sexos diferentes, ou se é do mesmo sexo, pior ainda, imagina duas mulheres menstruando ao mesmo tempo. É. Eu digo pra irmã, ela é casada com uma mulher, eu falo, meu Deus! Mas, é. Essas duas foram menstruadas ao mesmo tempo. Desce tudo, é TPM junto, é tudo junto. Mas é isso, quando você começa primeiro pegando aquilo que você acharia que é um problema na sua relação e já mudaria para um desafio. Isso, filosoficamente, religiosamente, cientificamente, psicologicamente, já foi comprovado. Quando você faz isso, na TCC a gente aprende isso. E na TCC a gente trabalha muito isso. Quando eu vejo um casal que está me trazendo muito problema, a gente entra com a TCC para poder, que é a terapia cognitiva comportamental, para quem não conhece, que é para justamente fazer com que o seu cérebro, quando você enxerga como problema, você está dizendo para o seu cérebro, ele libera cortisol, ele ativa já o teu córtex pré-frontal e ele ele liberta aquele teu comportamento de fuga e de defesa. Você deixa o teu orgulho gritar. Agora, quando você encara como desafio, o que acontece? O nosso cérebro ele é incrível. Ele começa a liberar serotonina e dopamina. E aí você quer ganhar aquele desafio, você quer vencer aquele desafio. E isso eu estudei muito antes de trazer para vocês, porque eu falei, não, em algum lugar isso não vai dar. Mas na ciência fala, na física quântica fala, na religião fala, na psicologia fala, em todos os lugares, até na linda filosofia de Epiteto, que eu amo, ele fala. Porque, olha só, a gente teve aquele problema na internet da última live, ok? Sim. Eu olhei pro meu marido e falei, bom, aconteceu, tá lá, né? Sim. Agora, como é que eu vou encarar isso aqui? Pra mim vai ser um desafio, pô, vamos lutar, vamos fazer, vamos continuar, o que eu posso... Ou eu vou encarar como um problema e vou me deprimir, vou ficar triste, vou ficar pensando o que estão achando de mim. E nesse sentido que eu trabalho muito com os pacientes, toda vez que eles me trazem um problema, eu pergunto, o que você acha da gente transformar isso num desafio? O sorriso, o rosto muda na mesma hora. Alguém tem um problema para me trazer? Traz aí um problema. Você citou a questão do problema da última live, foi tão interessante, porque a gente do outro lado, a gente conduziu super bem, super tranquilo, e tava tudo bem, porque pode acontecer. Mas se você tivesse entrado nessa loucura de achar o quê, ia ser desgastante só para você. Porque, querendo ou não, a gente lidou com o problema aqui tranquilamente. E se você tivesse entrado nessa preocupação, essa loucura, você não estaria bem. Então, no relacionamento seria basicamente isso, né? Às vezes as pessoas individualmente sofrem sem simplesmente comunicar. A Andresa está perguntando, Vê, na prática, como faz isso na hora da raiva? Que é o difícil. Na hora da raiva, Jesus Cristo, meu amor, foi lá e destruiu todas as barracas que tinha. Eu não tô falando para você destruir sua casa. Você tem o direito de sentir raiva. Só que aí você vai lá no banheiro, aí você toma um banho bem quente, um banho bem frio, e começa a pensar, eu amo ela, eu amo ela, eu amo ela, eu amo ela, eu amo ela.
E acaba, vai, é tudo prática. O que eu preciso mudar? O que eu tenho para aprender com essa situação? Por que eu tô com raiva? O que ela me fez? Porque se você ficou com raiva, significa que alguma coisa em você foi tocada. E se alguma coisa em você foi tocada, alguma coisa precisa ser modificada. Porque a gente só fica com raiva daquilo que incomoda a gente. Se eu falar agora pra Amanda, esse teu cabelo tá feio desse tamanho. Aí pode ficar brava. Aí para mim não faz diferença. Tá entendendo? Ah, Tipo, mas se é alguém que tá, né, com essa, ai meu Deus, meu cabelo, aí já me toca, aí eu já vou lá, não, falou que meu cabelo tava feio. Autoestima. Você acha que tem essa questão também dentro da relação autoestima? sim, É demais. verdade. Isso que você, aí ela falou da sogra, isso me lembrou um caso. Você falou para trazer problemas, né? Vou trazer problemas. Traz problema. Sabe aqueles programas que tem de casamento e tal? E tal. Eu tô vendo esses dias um na internet que viralizou, é antigo, mas era basicamente uma menina que foi para casar, né, com um rapaz, só que ele morava com o irmão dele. E ele tinha uma coisa com esse irmão dele que era assim. A gente teve muito problema quando era pequeno, porque nossa mãe teve alguns problemas com, né, bebidas, enfim. E a gente se aproximou muito depois na vida adulta. Então ele mora comigo já tem 3 anos e é tipo minha vida. Só que quando ela chegou na casa, começou a dar muito problema, porque o irmão não conseguia se entender com ela, tentava entrar na relação o tempo todo e ela exigiu pra ele, olha, a gente vai casar e você vai tirar seu irmão de casa, já tá na hora de sair. E ele ficava muito resistente a isso. Nessas situações, né? Porque a gente acontece de ter pessoas que é muito apegada em alguma pessoa da família e quer trazer, enfim, tanto o irmão, o sogro, enfim. Mas esse caso foi muito engraçado porque o irmão se achava no direito de impor as coisas e não olhava ela como a futura esposa do irmão. E até o dia do casamento eu lembro que ele ainda estava na casa. Não sei se saiu depois, mas era uma exigência que ela não abria mão. Eu casei com você, não com seu irmão. E aí, numa O, situação dessa. o irmão, nesse caso, ele sentiu o direito de fazer isso porque o outro irmão, ele deu essa liberdade para ele, porque ele, de alguma maneira, se sentia responsável pelo irmão para protegê-lo, para tê-lo perto, como ele não teve ou como faltou, porque a gente tem que conhecer essa história desses dois irmãos. Agora, a partir do momento que essa mulher entra na família, ela tá indo morar na casa, aí é a mesma coisa da sogra. É limite. A minha mãe, ela mora aqui com a gente. E ela se dá super bem com meu marido. Mas existe uma relação de respeito e de diálogo. Ah, eu não gostei disso. Ele chega para minha mãe e ele fala: olha, Yaya, ele chama ela de Yaya. Quando for fazer isso, não mexe nisso, porque senão é aí que eu volto a falar. Ela tem que engolir o orgulho dela, entender que ela está na casa da filha dela e do marido dela, e que ela tem que seguir. Sim. É uma troca. E isso é interessante, né? Porque a gente tem muito essa mania de, igual você tá falando, né? Problema, como é que você quer encarar isso? Como um problema ou como um desafio? E a gente tem essa mania de levar tudo pro lado problemático. Pra gente é muito difícil virar pra pessoa e falar, olha, porque a gente acha que a pessoa vai ficar magoada, que a pessoa vai ficar brava, que a pessoa nunca mais vai olhar, que você tem que ser aceita pelaquela pessoa. Então você vai cedendo, cedendo, e aí nesse ceder demais acaba que não resolve nada. E talvez, né, essa virada de chave aí, de entender que a gente tem que falar. Se a gente não fala e se a pessoa vai magoar, uma hora ela vai pensar, né? Enfim, ou era para ser, ou não era para estar ali mais. Eu vejo muito essa dificuldade das pessoas falarem, né? O não. É muito complicado em qualquer relação, tanto em relacionamento quanto de amizade, enfim. E é muito engraçado isso. Mas para a pessoa começar a falar o não, ela precisa primeiro
ter uma autoestima boa. Ela precisa ter consciência de quem ela é, do que ela não quer na vida dela, porque quando a gente sabe o que a gente não quer, o que a gente quer vem fácil, e tem que ter postura. É amadurecimento, é estudo, é leitura, é assistir uma live dessa, é ler um livro, é procurar, não é ficar trejando TikTok vendo porcaria. É procurar entender como a vida realmente funciona. Porque o pior dos sentimentos que tem é o orgulho. Gente, se a gente for ver todas essas respostas, todas as perguntas, tudo que vocês me fizeram, se a gente tirar o orgulho de tudo isso, a Della Fit vai viver bem com a sogra. E eu falo isso porque eu tive momentos muito não legais com a minha sogra. Só que o que foi que eu fiz? Eu transformei o que era um problema num desafio, fui pro Brasil, cheguei até ela e o amor venceu. E eu vivi bem. Por quê? Porque se eu deixasse o meu orgulho falar mais alto, eu não estaria falando com ela até agora. Só que aí é aquela escolha, aquela primeira pergunta que eu te fiz. Você quer ser feliz ou você quer ter razão? Aí você escolhe. Você quer um problema ou você quer um desafio? Se desafia a se dar bem com o que eu preciso abrir mão para. Porque se a situação não é reversível, então a gente precisa começar a olhar com outros olhos. Exatamente. E o não vai vir automaticamente. E tecnicamente nada é tão impossível, né? Tudo tem uma solução, tem um jeito, tem algum caminho para lidar, né? Igual eu falei, independente de qual relacionamento, o relacionar já é difícil, né? O relacionar. Você vê que até quando a gente brinca ali de ver crianças naquelas brincadeiras, naquele momento que eles estão sozinhos, eles se relacionando, a gente vê que ali se cria problema, se resolve, dá uma confusão. E é a mesma coisa na vida adulta. Só que eu acho que as crianças às vezes saem melhor do que a gente, porque talvez elas não tenham esse orgulho que a gente tem. As pessoas, elas não estão dispostas a saírem do tempo delas para entrar no instante das outras pessoas. E outra coisa, tudo que vem para tua vida vem para te ensinar algo. Sempre. Não vem de graça. Você tem alguma coisa boa. Quando você olha com esse olhar, o que eu preciso aprender com isso? Esses meses que eu passei afastada da internet, que eu surtei, que eu precisei. Eu sou um ser humano, independente do conhecimento, independente das minhas formações, independente. Eu precisei, a minha cabeça bugou. E eu olhava para o céu e perguntava, meu Deus, o que é que eu preciso? Você acha que eu fiquei com vergonha? De jeito nenhum. Quem quiser me entender, que me entenda. Quem não quiser me entender, que não me entenda. Eu não vou sofrer mais nem menos. Mas eu olhava para Deus e perguntava, meu Deus, o que é que o Senhor está querendo que eu aprenda? O que é que eu preciso aprender? O que é que eu preciso mudar? É mais humildade? É mais, sabe, esses últimos tempos, a minha vida, é o que eu digo, eu costumo dizer, ela parece que estava dentro de um liquidificador. E eu falei, peraí, se eu tô dentro do liquidificador, ou eu me machuco com a hélice, ou eu grudo na parede e vou rodando. Entende? Ou a gente vai no brinquedo, ou a gente se fere. Ou é um problema, ou é um desafio. Então eu peguei como desafio, e isso eu peguei para minha vida. E é o que eu quero passar para vocês, é o que eu quero passar para você, Amanda, para todo mundo. Que sempre é um exercício igual ir para academia. Você está passando por uma questão, que eu não vou nem usar mais essa palavra problema. Você está passando por uma questão que está te gerando algum incômodo. Primeira pergunta, por que isso chegou até mim? Tudo é colheita. Legal? Por que isso chegou até mim? Como é que eu vou passar por esse desafio? Como é que vai ser? Toda vez que você pensa assim, é serotonina, você libera, você para com aquele problema. Meu Deus, e agora?
vou dormir, cara, tua mãe é uma escrota, que droga esse teu cunhado, que, sabe, você pode destruir teu casamento por nada. Sim. E é o que a gente vê muito, assim, né, nas recentes, nas coisas, é a questão de coisas simples, assim, né? Que a pessoa não dá conta mesmo de resolver e prefere o caminho mais fácil, como diz você, né? Assim, e lógico que tem casos e casos, mas a maioria das vezes, atualmente, é muita coisinha assim boba. Não sei se também tem uma diferença da geração atual por conta dessa chuva de informação dentro de internet, coach, é muita coisa que recebe. Não sei se é também esse estímulo do precisar crescer ali e às vezes achar que a pessoa não está acompanhando ali, enfim, é muita coisa. Vou ler aqui, ó. Já tive 9 meses de experiência debaixo do mesmo teto, a ponto de ter que chegar e falar com meu marido, ou ela ou eu. Por isso, o receio é bem grande de passar por essa experiência novamente. Esse é um assunto que a gente pode bater um papo depois, eu e você, viu, Dalafite? Porque é muito delicado. Segue a Verônica, tá? E Né? Minha ela best. tá perto mesmo, já chama ela aí que facilita para depois da live. Ou depois, né? Porque depois tá muito tarde para Verônica, mas outro dia. Mas, aproveitando o gancho aqui da dela e tudo que você falou. Ai, gente, eu tava com uma pergunta aqui na ponta da língua. Uma coisa para te falar na ponta da língua também. Pode falar. Tava aqui na ponta da língua. Tá vendo a conexão? Quem lembra primeiro? Pera. As pessoas, elas. Acho que é esse meu raciocínio. Meu Deus, o povo bagunça minha cabeça, fica doido. As pessoas, elas não estão dispostas a. Pronto. Era esse o raciocínio. Quando você se casa, não desculpa de jeito nenhum. Não pede desculpa, porque não fez nada. Você é o astro daqui desse local. Ó, quando você se casa, você se une com uma pessoa, você vai morar junto com alguém, tá? Você tá indo morar com uma pessoa completamente diferente de você. De uma cultura diferente, de uma educação diferente, de uma cidade, de um país completamente diferente. De repente, o que falta é um pouco mais de empatia com o próprio companheiro ou companheira, de entender que ele é diferente de você. Eu, por exemplo, fui criada na rua, brincava na rua, largada, não tinha hora para entrar em casa e vida liberal, mãe de farra, tal. O meu marido já foi criado, só podia sair final de semana, apanhava isso, aquilo. Então, imagina eu com essa educação, meu marido com essa educação pra gente educar a nossa filha. Até que chegou um ponto que eu falei para ele, falei, meu amor, é o seguinte, eu tive uma educação diferente da sua, eu não sei fazer isso que você está pedindo que eu faça com ela. Me ensina. Ele me educou e educou ela. Por isso que o diálogo é importante, porque a gente precisa... Gente, gravem isso na cabeça de vocês que são casados, que estão com problema. Vocês são casados com pessoas diferentes de vocês não estão casados com vocês mesmos. Então a gente tem que abandonar o egocentrismo, a gente tem que deixar de ser egoísta e olhar para outra pessoa e entender que aquela pessoa tem um passado, tem uma história, tem dor. Tem dor. Você já perguntou para o seu cônjuge, para o seu marido, para sua esposa? Me fala um pouco da sua infância. Me conta um pouco como foi sua vida. Quando vocês começarem a fazer isso, darem um de psicanalista em casa, e só pela base vocês vão entender como vocês estão sendo egoístas e julgadores, vocês estão julgando uma pessoa que vocês mal conhecem, porque vocês precisam de no mínimo uns 7 anos para começar a conhecer a pessoa que vive do teu lado. Falei muito. Fala você. Não, é isso mesmo. Falei muito, a live é toda sua. Se me deixar, eu vou.
eu ia falar, mas me veio outra coisa na cabeça aqui, que é a questão também, né? É super importante o que você está falando, e também é muito importante o diálogo para a gente também conseguir, né, Verônica, se isso também tem a ver, a gente conseguir também entender o limite, né? Até onde também a gente. Que a gente está falando de saudável, né? De um relacionamento saudável aqui. Então, assim, até onde também isso é saudável, até onde também você entendeu e se colocou de lado disso tudo. Então, assim, tem um limite para a gente saber isso, ou se algum sentimento para a gente ter esse norte, assim, porque a gente sabe que tem muitas, né, enfim, muitas mulheres e homens, enfim, dentro de relacionamentos tóxicos. Então, assim, qual que é o limite da gente entender da onde que até aqui é onde eu tô realmente sendo legal, me colocando, igual você falando aí do seu casamento, enfim, um exemplo que provavelmente não é 100% o tempo todo maravilhoso e que tá tudo bem e que é assim e vocês vão se entendendo, de um que causa dor, apesar de toda esses conselhos, né, que você trouxe aqui, que é importantíssimo. Cada um tem o casamento que merece. Já começa por aí. Eu não tô falando de agressão, tá? Sim. Eu não estou falando agressão física, cadeia, pega o beco. Não tô falando disso. Eu não defendo agressão física. Sim. Eu tô falando de relacionamentos que passam por muitos desafios. Tem parceiro que não se abre por nada. Sim, eu concordo com você. Eu faço 15 anos de casada esse ano. E nesse ano, mentira, ano passado, o meu marido, pela primeira vez em 14 anos, me chamou no quarto e falou: meu amor, vem aqui. Você me perdoa, mas você tinha razão. Eu não deveria ter feito isso. Eu liguei para minha sogra. Eu falei: como é, amor? Eu falei: amor, você não sabe como eu esperei para escutar isso de você. Então, assim, o que acontece? Uma relação, quando você escolhe casar, escolhe estar junto, você escolheu aquele desafio. Então, a sua resposta é o que eu já falei. As pessoas são diferentes. Existem relacionamentos abusivos, existem relacionamentos onde... Mas que brecha que você deu? Aonde te faltou amor próprio? Aonde te faltou posicionamento? Olha como eu te digo, como tudo vem para ensinar a gente. Aonde tá? Cadê o teu amor próprio? Cadê o teu, sabe? Cadê o teu não? Cadê o teu limite? Cadê a tua imposição? Tem muita mulher que se casa e tem muita mulher que se casa que tem problema, que teve problemas com o pai na infância. E que elas transferem essa criança congelada, essa criança machucada para o casamento delas. E elas não conseguem se impor porque elas têm medo. Elas simplesmente têm medo de ser abandonadas, como foi na infância. Por isso que é um leque de resposta muito grande, porque isso vai depender de cada pessoa. Mas, se a gente generalizar uma resposta, a melhor seria: faça terapia e procure o amor próprio. Temos aí o melhor jeito de ressignificar, né? É o melhor jeito. Primeiro você transforma num desafio. Peraí, se eu quero que o meu marido mude, eu preciso mudar. Como é que eu tô falando com ele? Como é que eu tô agindo? Será que eu tô gritando? Será que eu tô impondo? Será que eu tô confrontando ele? Será que eu tô colocando ele na parede? Será que eu tô fazendo ele se sentir menos homem? Sabe, por isso que eu falo, terapia é vida, porque você precisa se conhecer para você poder proporcionar para o outro uma cura. O meu casamento melhorou. Eu comecei fazendo terapia, eu me formei e hoje eu tenho um relacionamento, vivo a terapia, é isso, cara, porque você precisa se conhecer. E não é pelo seu marido, é por você. Porque hoje eu estou a pessoa feliz que eu estou hoje, não foi por causa dele.
Foi por minha causa. No mais, eu, Amanda, aqui, gostaria muito de te agradecer. Agradecer o Girassóis que tá atento aqui na live e corrigiu a gente aqui. A gente já não tá assim, né? É porque às vezes foge umas palavras da cabeça, eu tô. Qual palavra? Terror, não é? Pressão psicológica. Obrigada. Eu, E é isso, assim, agradecer você, Verônica, por estar de volta. Que bom que você voltou. A gente é muito feliz quando você aparece por aqui, porque você traz toda a alegria. Por isso que eu falei do batom. Ela sempre chega aqui com uma alegria, uma energia, e já começa assim, já transmite pra gente isso. Então, assim, só agradecer aqui em nome da Abrap, deixar você aí à vontade para finalizar, falar o que quiser. E também, para quem tiver dúvida, essa live vai ficar salva. Então, se conhecer alguém que precisa ouvir isso, já encaminha lá para a pessoa assistir. meninas, mulheres, homens presentes aqui na live, eu quero agradecer imensamente a presença de cada um de vocês. E eu quero finalizar com uma frase que eu até deixei anotada que diz assim: a vida não está contra você, ela está constantemente te empurrando para o próximo nível. Então, a gente falou muito de casal, de casamento, mas comecem a ressignificar. Toda vez que a palavrinha problema vier, lembra do batonzinho vermelho. Desafio, 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 desafio. E é isso. Eu tô por aqui, eu tô de volta, não irei embora. Tô com a agenda aberta e quem precisar é só procurar. Desejo a vocês uma ótima noite, uma ótima tarde, um ótimo dia, Della Fit. A gente está muito internacional aqui na Abrap. E Andrés, um beijo para você, tá sempre nas minhas lives. Não, hoje os girassóis acompanharam muito e participaram, hein? Gostei de ver. A média aqui de girassóis assistindo não diminuiu nem aumentou, só foi aqui, constante. Então, um beijo, prazer. E precisando, gente, é o seguinte, eu sou uma terapeuta um pouco sem filtro, então eu falo mesmo, eu não tenho papa na língua, porque eu acho que o ser humano ele precisa ser desnudado para depois ser vestido, para depois ser colocado a melhor roupa, para depois a gente vesti-lo bem. E é isso, né? Como diz, trabalhamos com a verdade. Muito obrigada, Verônica. Boa noite. Gratidão. Gratidão pela presença. Live tá salva. Até uma próxima, tá bem? Um super beijo e bom descanso para todo mundo. Beijo, 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 Luana. Beijo, gente. Até mais. Obrigada. Eu que agradeço.